Fala, família. Tranquilidade na pia. Vamos beber uma aguinha. Essa notícia aí. Mal. O que tá acontecendo com o teto? O quê? O quê? O quê? O quê? Vai sair da 30 pra 1, não acredito. Que passa? Fala pra mim, Vitru. Dá-lhe o papo. Mas lembra antes aí pra família que amanhã tem drop na pista, hein? Acredite. Certo? EP tá aí, o link na descrição. Primeiro, link aí pra vocês fazer o pré-save no bagulho, na moral. Valeu. Vambora. Link na descrição, verso da Zena. Vai lá no canal da Vega e vai ver lá. Afinal, o que tá acontecendo com o teto? Isso Fala é pra pergunta que a gente, mim. enquanto fã, tá se Eu fazendo a quero todo momento saber agora, também. Ele tá numa fase não tão comum dele assim. Nesses últimos Tá dias, meio estranho, ele tá meio aconteceu várias estranho, coisas hein? com ele soltou diversos desabafos lá no seu Instagram, parou de seguir o pessoal da 30 pra 1, mostrou que Caralho, parou mesmo? Deixou de seguir geral? Desse bagulho eu não sabia não, mano. É meme. recebeu intimação da 30 e depois de tudo isso, ainda desativou o Instagram e simplesmente sumiu. E aí a gente fica se perguntando, caralho, isso é marketing pro novo álbum dele que tá pra sair? Ou realmente, as coisas não tão boas assim pro teto? Se que tratando da doideira, 30, hein? tudo isso não é tão estranho assim. E a gente nunca sabe se de fato é o marketing ou o teto tá desabafando. E fica foda até mesmo de julgar, tipo, se a gente pensar, pô, é o marketing, e ele estiver desabafando de verdade, o cara até se sentiria mal. Mas, levando tudo isso em conta, vamos tentar entender se o teto tá saindo da 30 pra 1 mesmo, ou isso tudo aqui é uma jogada pro novo projeto dele. Vamos lá. Por favor, me explica essa parada. Já faz um tempo que o teto, ele tá um pouco estranho, desabafando sobre coisas que parecem ter afetado ele ao longo da sua carreira inteira. Só que isso é verdade. Semana, ele desabafou de novo. E vamos lá ver o que ele falou. Abre aspas pro teto. Eu lutei minha vida inteira contra o tempo, mas ele não era o meu inimigo. Fico me perguntando se eu realmente deveria ter voltado. Aqui ele tá falando sobre se ele deveria ter voltado com esse EP, se ele deveria ter lançado essas músicas depois de tanto tempo que ele não tinha lançado elas. E também, já que ele tirou um tempo pra ele mesmo, parou de lançar músicas, parou de lançar show. Será que ele deveria ter voltado ou deveria ter continuado descansando? É sobre isso que ele tá falando. E ele volta a comentar: eu só sinto falta de quando eu enxergava a verdade. Eu pensei que lançar essas músicas agora fossem consertar o tempo. E aí ele comenta: tá tudo bem comigo, não se preocupem, eu só tô desabafando. E exatamente nesse ponto aqui que eu penso, pô, será que ele falaria isso justamente porque a gente pensaria que é o marketing? Porque de verdade, pensa comigo, eu sei que o caminho é as pessoas acharem que é marketing. Todo mundo tá pensando. É verdade. Mas se não for, se o teto só estiver desabafando mesmo e tiver acontecendo alguma coisa com ele, isso que é foda. E aí ele tá só desabafando, e aí tá todo mundo, pô, é marketing, é marketing, é marketing. E o moleque começa a se sentir mal lá. Isso é que é o problema, entende? E ele continua falando. Peguei a visão. Realmente, a cabeça do menor. Ah, mano, sei lá, velho. Também não sabe, não se sabe o que tá acontecendo por trás, né? Então a gente vai só ficar sabendo aí o dia que ele decide contar ou alguma coisa acontecer. Seguimos. Não foi minha família, nem a Hash, nem a 30, nem fãs, nem o próprio tempo. A culpa sempre foi minha, só minha. Até porque sempre deu sangue pelo propósito, independente do lugar. Mas todo lugar sempre tem sanguessuga. Abram os olhos de vocês. Não tem por que eu parar, isso é óbvio. Mas eu não vou persistir no erro. Tudo tem um jeito. Eu preciso me expressar também, ao quanto ao perdão. Porque hoje, eu perdoei vocês. E aí ele colocou uma foto do Brandão e do Leviano, do Jovem Dex. Acho que pra falar sobre aquela treta que ele teve com eles, bem no ano passado, pra quem não acompanhava o trap nessa... Quando ele saiu da Racha, né? Nessa época, a Hash Produções e a 30 pra 1 tiveram uma treta muito gigante lá pra 2021, porque o Teto tava saindo de uma, teoricamente, e indo pra outra. O Teto ele nunca teve nada oficial com a Hash, tipo, um contrato e tudo mais. Só que os amigos dele viram isso como uma certa traição. Ou seja, quando o Teto foi pra 30 pra 1, eles até mesmo foram cobrar o Teto. Tem um vídeo disso que rolou na época, deles meio que chegando no hotel e cobrando o Teto. E depois até rolou uma diz. Fala, Miguel,
Caralho, velho. Não encoste não, parceiro. Isso aqui é o cara da Tudo Hash. isso rolou, e é exatamente sobre isso que o Teto tá falando sobre perdão. Ele perdoa todos eles sobre essa treta. E bom, ele continua falando. Porém, os artistas, né? Chega a hora de fazer escolhas certas. Consigo ver todas as peças se encaixando no final. Provavelmente, ele tá falando aqui do álbum dele, que o álbum dele seria essas peças se encaixando. E quando ele lançasse esse projeto, tudo faria sentido. Porém, depois de uma sequência de stories, o Teto, ele simplesmente parou de seguir a 30-1, parou de seguir o Matuê, parou de seguir o Brandão e desativou o Instagram dele. Apareceu Caralho. também um processo que tudo indicaria que a 30-1 estaria processando o Teto, porque tem o nome dele lá e o nome da 30-1. Bom, Que isso, velho? Será que isso é real, mano? Suposta intimação da 30-1 manda rumores sobre o movimento da gravadeira. Atenção, descumprimento de ordem. 30-1 é gente. Caso ocorra descumprimento. Ah, tem uma ordem judicial aqui. Caralho. isso aqui eu já não sei se eu acredito tanto. É. Pô, na minha cabeça não faz sentido Sei nenhum. lá, né? E se vocês me acompanham, o Matuê meio que salvou o Teto da racha. É, ele porra. deu lugar pra ele, ele abriu os olhos. Eu lembro que tem um corte do Matuê dizendo que, independente do lugar que ele fosse, o Teto, no caso, era melhor do que ele ficar na racha. Quando eu cheguei nele, eu falei primeiro pra ele o que Eu lembro dessa entrevista. seria essencial pra carreira dele, independente dele estar na 30 ou não. Entendeu? Eu cheguei pra ele pra passar um conhecimento de De parceiro do que é primeiro. certo, Cara, de todo parceiro. desinformado eu. Porque eu era fã, Novo, né? porque eu sou fã dele, entendeu? Eu ouvi a música dele e tipo, pô, mano, eu não consigo ver um cara sendo explorado. Entendeu? Eu vejo várias carreiras aí que o cara começa meteoricamente, o moleque é talentoso, tem um coração massa, cabeça no lugar, não bebe, não fuma, pá, tudo certo, mas tem um dementador atrás dele, puxando. Tá entendendo? Preciso nem falar nomes aí, porque tem vários aí, tá ligado? Porra. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi isso. Falei assim, irmão, isso aqui que estão te oferecendo não tá certo, tá ligado? Na pior das hipóteses, faz o teu corre sozinho, independente, que já vai ser melhor do que isso. Caralho. Entendeu? Visão. Sozinho, se tu ficar dentro da tua casa, achar uma distribuidora, lançar, e eu vou falar isso vale pra todos vocês que estão assistindo aí, que fazem sons e etc e tal. Ou seja, ele deu o norte, o Matuê meio que salvou o Teto. Então Visão, eu acho que pô. ele processaria o Teto de alguma forma, assim, do nada. Mesmo se tivesse acontecendo alguma coisa, eu acho que tudo estaria acontecendo de forma pacífica e não viria pro público, entende? Então é aquela coisa, como eu disse, é muito foda julgar que isso aqui é marketing se o Teto estiver só desabafando, mas eu acho que esse lance do processo aqui, dele parar de seguir o Matuê do nada, não rolaria desse jeito. Eu acho que de verdade será? mesmo, É eles teriam marketing? uma conversa e acabariam da forma mais Será que é pacífica marketing possível. mesmo, E como eu mano? disse, isso tudo aqui é muito complicado, porque isso aqui Mas é não foda, vem de né? agora, isso já vem de um tempo. O Teto ele já tá falando sobre esses tais erros dele, desde a época que ele lançou esse último EP dele. Ele tá dizendo que errou em passar muito tempo assim, e agora tá tentando consertar tudo, mas parece que isso envolve muito mais coisa. Parece que ele se arrepende de certas escolhas que ele fez na carreira dele, tipo, não ter lançado todas as músicas que ele tinha no hype, na época do hype. Bom, é muito complicado eu falar aqui que isso é marketing ou não. Pra mim, nem tudo é sobre marketing, tá, rapaziada? É, O pô. Teto, ele pode estar passando por uma fase Verdade, complicada da a vida gente não dele, tem como e por saber, isso ele irmão. desabafou dessa forma. Mas, também, eu tenho aqui como chegar, bater o pé dizendo, não, isso aqui não é marketing. O Teto tá realmente saindo da 30-1. Ou também bater o pé dizendo, não, pô, isso aqui é marketing, é lógico. Não tenho como, sendo bem honesto aqui. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso aqui? Vocês acham que é realmente tudo verdade? Ele tá passando por uma fase difícil? Ou não? É um marketing pro novo projeto dele? Eu deixo essa na mão de vocês. Ih, sai fora. Lá ele. Pode ser até os dois, né? Vai saber. Mas é isso, família. O que vocês acharam? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Basicamente é isso. Mas, desce a telinha pra nós aí, meu querido. Não é humildade? Não é humildade mesmo, pô. Com todo respeito, tá ligado? Valeu, editor. Tu é o brabo. Faz pré-save aqui. Ou então, mano, se você tá vendo isso já depois, saiu, tá ligado? Mas tá aqui o novo projeto do R15. Acessa, escuta, tá em todas as plataformas digitais. Fé em Deus.
E é isso. Link do canal 2 aqui, música nova, tá ligado? Tem música nova no canal 2 aqui também, comemoração de 19K. E vamos rumo a 20. E é isso. Fé em Deus. Deus abençoa. E até a próxima. Fica na paz. Valeu, gente. Valeu.